Então, pessoal, eu vou dividir um pouquinho da minha história com o glúten de uma forma resumida aqui para vocês. Quando eu era criança, eu acostumei a escutar da minha mãe que eu tinha um estômago sensível. Quando eu era bem pequena mesmo, eu tenho essa lembrança, eu tinha muita azia à noite e não era incomum que eu vomitasse à noite. Deitava para dormir, vinha aquele refluxo e eu vomitava. Minha mãe me levou em vários médicos, ao ponto de falar assim, ela não tem nada. Aquela velha história da alopatia, né? Faz esses exames e no final diz, você não tem nada, seus exames estão ótimos, mas o fato é que eu vomitava. E aí começaram a apelar para o lado psicológico. Ela faz isso para chamar atenção. Isso eu tinha em torno de uns 6 anos. Ela faz isso para chamar atenção. É besteira dela. E, consequentemente, isso lá há muitos anos atrás, minha mãe não tinha... Eu tinha por volta dos 6 anos e eu costumava começar a passar mal à noite, no início da noite, e eu chamava minha mãe para me auxiliar, porque eu vomitava, me sentia mal. E com essa história dos médicos falarem para minha mãe, porque ela tá chamando atenção, isso é coisa de chamar atenção, isso eu não sei o que, foram sugeridas coisas até absurdas, né? Castigo. E aí, o que aconteceu? Eu, com 6 anos, passei a passar mal sozinha e muitas vezes vomitar e não chamar mais pela minha mãe. Eu mesmo levantava, vomitava, limpava e voltava, sozinha. E aí os anos foram passando, eu deixei de vomitar, mas eu sempre tive o que eu acostumei a ouvir, e eu dizia, repetia, né? Aí aquilo que a gente fala para os nossos filhos, muitas vezes a gente se diz ser de uma forma porque a gente escuta muitas vezes, mas aquilo não faz parte da gente, e muitas vezes aquilo não é uma característica nossa, nós somente nesse momento nós estamos funcionando daquela forma por alguma situação. E aí eu comecei a dizer, eu tenho estômago sensível. Então eu aprendi a notar que alguns alimentos eu me sentia com o estômago alto, tinha gases, dor mesmo gástrica, e a vida foi passando. Então eu já sabia se eu comesse muito pão, alguns tipos de macarrão, tudo que tem normalmente em festa infantil, né? Salgadinho frito, bolo. Era certo eu sair da festa com o estômago estufado, me sentindo mal, a digestão super lenta, né? No dia seguinte, eu ainda estava sentindo aquilo que eu comia às vezes no almoço ou no jantar. E a vida foi passando. E aí tudo bem. Até que o meu filho mais velho, já grande, não foi uma coisa que aconteceu, até que o meu filho mais velho começou a apresentar alguns sintomas que não são sintomas gástricos. Ele já depois de grande, não foi uma coisa que começou com ele bebezinho. Depois dos 10 anos ele apareceram primeiro marcas na perna, na parte de trás, como mordidas de inseto. Eu ainda perguntei, meu filho, tem mosquito na escola? Você tá coçando e tal? E aí, de repente, foi aumentando, parecia que eram picadas de inseto na perna, até que um dia ele acordou com o corpo, os braços, o rosto, o peito, as costas, todos vermelhos, cheio de pintinhas vermelhas, parecia a rubéola, se vocês sabem como é uma rubéola, do corpo todo. E aí, estava num processo alérgico, vamos ver aqui e tal, e aquilo não melhorava, foi piorando. E a gente começou a lidar com aquilo como uma alergia, mas vamos tentar descobrir alergia a quê? Não era uma criança alérgica. E aí a gente tenta primeiro resolver ali pontualmente aquela situação que não era uma situação corriqueira, apareceu de repente, vamos tentar resolver pontualmente. E aí não resolvia, não estava conseguindo fazer o manejo daquela situação. Então eu falei, não, para tudo, vamos tentar descobrir o que está acarretando isso. É claro que com o olhar integrativo a gente sabe que tem outros fatores aí, a questão emocional, o que está vivendo no momento, o que aconteceu, mas de fato a gente precisa atuar ali naquele sintoma que está no momento maior, é a coisa que está gritante, é o que está agudo. E aí tentando esse manejo muito difícil, demorou bastante tempo para sair da crise, até que eu falei, não, vamos parar tudo, vamos começar a tirar glúten e lactose para ver o que vai ser. Tirei os dois, junto com homeopatia, biomagnetismo. O que ajudou muito foi o ozônio.
O que nos ajudou muito foi a ozonioterapia sistêmica, nos ajudou bastante, foi o que, de fato, naquele primeiro momento, foi o que eu vi um resultado mais rápido. Então, começamos a fazer de tudo, demorou aí bastante tempo, eu acho que ele ficou bem uns 15 dias com a pele muito ruim. Depois na live eu vou colocar as fotos, vou mostrar pra vocês. E aí, eu tirei glúten e lactose. Vi que começou a melhorar junto com todo o tratamento. Aí eu inseri a lactose de novo, nada aconteceu. Eu falei, ótimo, não é a lactose. Vamos inserir uma pontinha de glúten. Eis que basta uma mordida num pão francês, num salgado assado e alguma coisa que tenha trigo mais especificamente, né? Que é o que a gente mais tem contato com o glúten, mas ele vem aí de outros grãos também, que piora na hora. Como ele estava em crise, estava numa fase aguda, a gente via na hora ali. E aí, ainda dentro dessa fase aguda, a gente foi fazer exames de sangue, todos os testes alérgicos, passar no alergista e, pasmem, para a medicina tradicional, para o alergista, ele não tem nenhum problema com glúten, nenhuma alergia, nenhuma intolerância. E é o que eu sempre digo, você está disposto a tirar da sua vida aquilo que te adoece? Na prática, eu vejo que se ele come, você vê na hora, quando ele está em crise, na época da crise, a gente via na hora, ali no nosso olho, piorar. Eu vou continuar dando glúten para ele? Não é porque o exame ele é complementar, a clínica vai ser sempre soberana. Então não é porque no exame não deu que eu vou continuar oferecendo algo que eu sei que faz mal. E aí depois eu vou trazer para vocês informações, como isso danifica o corpo, o que são as doenças autoimunes, o que acontece a longo prazo. A gente precisa olhar para isso. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa informação. Vão baseadas no exame. Se o exame não deu nada, essas pessoas continuam consumindo aquilo que te faz adoecer. E a longo prazo, doenças autoimunes são instaladas, outras situações de saúde vão acontecendo e a pessoa sem saber o porquê. Sendo que você pode eliminar aquilo que te faz adoecer. Mais tarde eu vou conversar com vocês aí sobre, trazendo mais essas informações, né, do que acontece nesse corpo. Então, nós escolhemos tirar aquilo que nos adoece. E eu queria dizer para vocês que é super possível. No início é muito difícil, porque a gente está acostumado aí com certos alimentos, com a facilidade do que tem no mercado. E aí você toma aquele primeiro choque de, meu Deus, o que eu vou comer? Como vai ser isso? Porque o trigo, o glúten, ele tá no biscoito, no pão, no bolo, em tudo que tem facilidade pra gente, mas é possível. E os sintomas? Os sintomas eles podem ser variados. Tem pessoas que vão ter o desconforto gástrico, que é estufamento, dor abdominal, gases, vômito, diarreia, né? Fica aquele desconforto na região abdominal. Outras pessoas vão ter enxaqueca, outras vão ter aquela rinite crônica, o nariz que está sempre escorrendo ou entupido, sempre a sensação de resfriado. Outros vão ter a questão da pele. E aí, com calma, eu vou explicar para vocês por que é o mesmo alimento, o mesmo produto causa esses sintomas tão diferentes. Porque, como eu já falei para vocês, de uma forma geral, cada corpo vai adoecer onde a corda está mais frágil, né? A gente arrebenta onde está mais frágil. Então, a minha fragilidade é uma, a sua pode ser outra. E a gente vai conversar sobre isso. Eu queria só trazer esse tipo de informação para que você saiba que é fácil resolver isso. É muito fácil.